Fala pessoal, dando continuidade ao nosso estudo das funções trigonométricas, também falaremos um pouco sobre a ideia das nossas funções trigonométricas de razões inversas. Cuidado que nós não estamos falando de funções trigonométricas inversas, que seria um bloco bem à parte para nós estudarmos. Nesse momento nós estamos falando das funções trigonométricas das razões inversas. Ou seja, qual seria o inverso do seno, o inverso do cosseno, o inverso da tangente? Esses valores nós já conhecemos muito bem, né? O inverso do seno, por exemplo, nós chamamos de cossecante. O inverso do cosseno nós chamamos de secante. O inverso da tangente nós chamamos de cotangente. E como que modela esses gráficos? Bom, tem uma dica muito bacana de você compreender bem como que isso funciona, que facilita bastante a construção gráfica, não só a construção gráfica, como tudo que você vai visualizar. Por quê? Porque você já aprendeu facilmente, eu acredito eu, depois do nosso percurso de aula, né, que construir os gráficos das funções senos e das funções cossenos é uma tarefa bem fácil ou teoricamente fácil de se fazer, né? Então, quando você fosse construir algo relacionado com as funções secante, cossecante, cotangente, você iria assumir isso pensando na razão trigonométrica inversa, ou seja, no seno, no cosseno e na tangente. Por exemplo, imagine que você pegou uma situação hipotética em que você está observando esse gráfico aqui. Ó. Esse gráfico aqui. Tá? Você está falando. H de x é o gráfico da forma 7 mais 3 vezes a secante de π sobre 2 vezes x. Obviamente, isso é um gráfico bastante difícil se você não souber, obviamente, essa dica que eu vou comentar com você agora. E, claro, você não for meu aluno, é óbvio, né? Porque aí você não teria como descobrir isso, a não ser que você tivesse um outro professor que também te desse uma dica com essa facilidade. Bom, o que é que você faria? Eu, Diego, faria o seguinte, eu desenharia o gráfico. Secante é o inverso de quem? Secante é o inverso do cosseno. Então, desenha o gráfico do cosseno com essa mesma estrutura. Se você desenhasse o gráfico do cosseno, que eu vou chamar aqui de H1 de x, que é o que eu vou tomar como referência, eu teria exatamente o quê? 7 mais 3 vezes o cosseno de π sobre 2 vezes x. Facilmente você deve estar me dizendo aí, esse gráfico tem um bom manejo, eu domino muito bem, eu construo ele com muita facilidade, e eu concordo com você. Constrói mesmo, ou deveria construir mesmo, depois das nossas dicas pré-estabelecidas, né? Então, se eu fosse construir esse gráfico aqui, com muita facilidade, eu construiria que o máximo era 10, que o mínimo era 4, que o meio dessa coisa seria 7. É um gráfico cuja modelagem do cosseno é positiva, então ele sai aqui do máximo, faz esse movimento aqui, né, este outro, retorna aqui, fecha o teu ciclo, né, dentro do seu período de intervalo, certo? E aí, primeira coisa que você vai ter que tomar cuidado, ó, essa função ela teve uma translação de 7 unidades no eixo Y, ou seja, é como se você tivesse transladado o momento em que a imagem estava 0 aqui, ó, 0 aqui, para o 7, certo? Então isso já é muito importante, porque é como se essas pessoas aqui fosse o momento em que isso aqui está dando 0, né? O cosseno, né, está assumindo 0, né? Ó. Se o cosseno assume 0, tá vendo que a imagem dá 7, beleza? Só que, como você vai falar de inversos, bom, aquele gráfico ali você consegue sim fazer isso fazendo o domínio, né? Quer dizer, o período nós sabemos que o período desse gráfico aí é 2π vezes o inverso da frequência, que nesse caso seria 2 sobre π. Vai mandar esse cara embora, isso aqui daria 4, né? Então esse cara aqui seria 4, esse cara aqui seria exatamente o quê? O 2, esse aqui seria o meu 1, e esse aqui seria o meu 3, beleza? Aí, você vai pensar no que seria inverso. Agora, olhe para mim.
Quando você tem um gráfico sem nenhuma translação, o gráfico do cosseno faz isso, ó. Certo? Ou seja, aqui eu assumo 1 no máximo, aqui eu assumo menos 1, e aqui são as pessoas em que eu assumo 0. Ah, desculpa, esse não é o do gráfico, esse não é o do cosseno, né? Esse é o do seno. Né? Quando você olha para o cosseno, você teria isso aqui, não? Tá? Aí, aqui seria exatamente o meu 1, aqui seria o meu menos 1, aqui seria o momento em que eu assumo 0, né? E aqui é o momento que eu finalizo o meu período. Agora pense comigo, se você fosse pensar no inverso dessas pessoas, o inverso, eu estou pensando no inverso desses números que vão de 0 até 1. Mas o inverso dos números que vão aqui de 0 até 1, imagina aí, meio, inverso, 2. 1/3, inverso, 3. 1/4, inverso, 4. Ah, então você está dizendo que essas pessoas aqui, quando elas assumirem os inversos, ela vai fazer isso. Certo? Ela vai fazer isso. Tá. Então, esse gráfico aqui é o gráfico do inverso do cosseno. Só que, por exemplo, quando eu estou aqui, nesse momento seria π sobre 2, tá? O valor assumido é 0, né? O valor assumido é 0. Só que o inverso de 0 não existe. Ah, então isso se torna o quê? Uma assíntota, lá como aconteceu na função tangente. Tá? E aí eu já fiz o inverso dessas pessoas. Pronto. Aquele gráfico ali já é o gráfico que você está tratando da secante daquele ângulo, que é o inverso do cosseno. Isso vai acontecer aqui, ó. Se eu pegar o inverso dessas pessoas, o inverso dessas pessoas vão fazer isso. Tá? Deu para entender já a ideia, né? Por quê? Porque aqui seria menos meio, inverso, menos 2. Menos 1/3, inverso, menos 3. Menos 1/4, inverso, menos 4. E assim sucessivamente. Então você já pegou a ideia, aqui em 3π sobre 2 seria o momento onde o cosseno dá 0. Não pode existir, porque não existe o inverso do 0, né? Então esse cara aqui seria novamente uma assíntota. Aí, ó. Percebeu como você tem facilidade agora de desenhar o gráfico da secante, quando você constrói como referência o gráfico do cosseno? Porque agora, se você entendeu o que eu acabei de comentar ali, né? Eu vou apagar aqui só para ficar com um pouquinho mais de espaço, tá? Então você já sabe como vai ser o comportamento da secante, que é o gráfico de fato que você quer fazer. Então você já sabe que aqui, né, ó, seriam os momentos onde eu estou assumindo o cosseno igual a 0. Não pode, porque não vai existir o inverso, né? Então esse cara aqui já seria uma assíntota, esse cara aqui já seria outra assíntota, né? E quando eu começar a falar dos inversos dessas pessoas, o inverso dessas pessoas faria isso. Não, o inverso dessas pessoas faria isso. Dessa parte, sairia. O inverso dessas outras pessoas aqui, ó, desse, faria isso. Essa parte sairia. O inverso dessas pessoas aqui, faria isso. Certo? Isso aqui sairia. O inverso desse pedaço, faria isso. E assim sucessivamente. Mas perceba que se você realmente já entendeu o que eu falei lá da função tangente, né, você vai perceber que esse cara aqui tem assíntotas. Então não é qualquer domínio, não pode ser um domínio real, né? Eu sou um domínio estabelecido, um domínio que satisfaz a condição. Então nesse momento eu seria todos os x pertencentes aos reais, tais que, aí agora você observa, eu não estou podendo ser nem o 1, nem o 3, se você continuasse o desenho aqui, né, ó, eu também não poderia ser o 5, né, percebe que eu não poderia ser o 5. Se eu continuasse o desenho aqui, ó, eu não poderia ser exatamente agora o 7 e assim sucessivamente. Ah, então eu estou dizendo que eu sou todas as pessoas que são diferentes de 1 e que distanciam-se de 1 de 2 em 2 momentos, né? Aqui é 2 uma vez, aqui é 2 duas vezes, aqui é 2 três vezes. Então eu sou da forma 2 vezes k, beleza? Pronto, esse aqui seria o gráfico, onde você consegue enxergar o domínio, você consegue observar que a imagem desse gráfico, por exemplo, ela está sendo de 10 para cima e de 4 para baixo, né? Ela seria de 4 para baixo, daqui para baixo. Então, a imagem dessa função aqui, se você fosse falar
você ia ter que dizer que é de 10 para cima e de menos infinito até 4. Então, a minha imagem aqui, por exemplo, né, a minha imagem da minha função h, né, da função h, seria de menos infinito até o 4, unido com do 10 até o mais infinito. Beleza? Então você percebe que fica bem fácil de manejar. Por quê? Porque você usou como referência o que de fato é o inverso de um número, né? Quando você usa o que é o inverso do número, isso fica muito fácil de você enxergar e construir a situação gráfica. Então, por exemplo, vamos fazer agora como seria uma situação em que você tivesse a cossecante, né? Que é o inverso do seno. Vamos fazer uma situação hipotética que isso acontecesse. Né? Se eu fosse desenhar o gráfico da cossecante mesmo, só o da cossecante, imagine que eu vou falar só do gráfico da cossecante. Mas eu já sei que a cossecante de um determinado ângulo, né, é o inverso do seno desse ângulo, né? Aí eu ia usar como referência e desenhar o gráfico do meu seno, né? Ia desenhar o gráfico do meu seno. O gráfico do meu seno ele faz isso, né? Variando aqui de 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, certo? Facilmente você observar que aqui o seno está dando 0, aqui o seno está dando 0, aqui o seno está dando 0. Portanto, não existem os inversos. Então aqui você teria que ter obrigatoriamente uma assíntota, aqui você teria que ter outra, e aqui você teria que ter outra, né? E aqui está, teoricamente, o meu eixo Y, né? E aí, usando aquela ideia que a gente até comentou agora da função secante, usando a ideia dos inversos, né? O inverso dessas pessoas vão ficar assim, né? Então essas pessoas aqui sumiriam, né? E eu ficaria aqui de 1 para cima. O inverso dessas pessoas vão vir para cá, certo? O inverso dessas outras pessoas aqui, tá? Vai vir para cá, para baixo. Então vai fazer isso. O inverso dessa outra pessoa aqui faz isso. Então percebe que se você desenha o gráfico original, né, do seno e cosseno, que você tem uma grande habilidade, facilmente você desenha o gráfico da cossecante. Por exemplo, quem é o domínio desse aqui? O domínio dessa função, a gente sabe que não pode ser todo mundo, né? Porque tem assíntotas, então x pertence aos reais, tais que não pode ser 0 ou pessoas que distam dele de π em π. Então seria x diferente de 0 mais π vezes k. Né? São as pessoas que distam de π em π. Beleza? Tá. Quem é a imagem? A imagem seria de menos infinito até menos 1 e de 1 até mais infinito, né? Então a imagem dessa função seria de menos infinito até o menos 1, unido com do 1 até o mais infinito. Tá? Então se você vai desenhar qualquer gráfico de função secante, cossecante ou cotangente, desenhe primeiro o gráfico da função seno, cosseno ou da tangente e depois faz esse simples espelhamento dos inversos. Para nós encerrarmos, vamos fazer um gráfico que dá um pouquinho de trabalho. Vamos lá. Como é que a gente pensaria nisso? Ó. Se eu pedisse para você desenhar esse gráfico aqui, ó, H de T é o gráfico da forma 5 menos 3 vezes a cossecante de π sobre 4 t menos 2. Bom, esse gráfico aí, teoricamente, sem essas dicas que nós construímos nesse momento, eu vou ser muito honesto com vocês, sem essas dicas que nós construímos nesse momento, pode pular e ir para a próxima questão, que é mais fácil para você, tá? Porque sem essas dicas que nós acabamos de comentar, é um gráfico extremamente difícil. Muito, muito difícil de enxergar, tá? Mas com as dicas que nós comentamos, teoricamente ele é um gráfico mais tranquilo, que a gente consegue fazer com bom domínio, por sinal. Presta atenção. Qual foi a dica que nós comentamos? Traz ele para uma função que você tem um bom domínio. O gráfico que você tem um bom domínio,
né, que trabalha com a cossecante, é o inverso dele, seria o seno, né? Então teria 5 menos 3 vezes o seno de π sobre 4 vezes t menos 2. Nós sabemos que quando construímos esse gráfico, primeiro construímos sem essa translação, certo? Então vamos lá. A gente tem uma facilidade com esse gráfico, né? Porque a gente consegue ter uma destreza melhor. Então, esse não é um gráfico teoricamente difícil, ou não deve ser um gráfico difícil para a gente, né? Cujo mínimo vale 2, né? Que é 5 menos 3. O mínimo vale 2. O máximo disso aí vale 8, né? Que seria 5 mais 3. O meio disso aí vale 5. E o gráfico, sem translação, ele vai ter que fazer esse movimento da modelagem do seno negativo, que é isso aqui primeiro, e depois isso aqui, fechando esse movimento dentro do período, mas o período, teoricamente, a gente sabe que é 2π vezes o inverso da minha frequência, que é 4 sobre π. Esse cara aqui vai embora, e isso dá 8. Né? Então esse cara aqui seria exatamente o 8, esse aqui seria o 4, esse aqui seria o 2 e esse aqui seria o 6, tá? Isso sem translação, né? Então vou botar aqui um pontilhadinho só para a gente tomar como referência. Daqui a pouco a gente apaga esse gráfico aí também, certo? Aí agora vamos fazer a translação gráfica, né? A translação gráfica aqui, como está t menos 2, ela é de translação de 2 unidades para a direita, né? Lembra da compensação, né? Que é para, se eu quero fazer esse cara ser o 2, por exemplo, então eu tenho que escolher t igual a 4, né? Se eu quero fazer esse cara ser o 0, então eu tenho que escolher t igual a 2, certo? Por isso que a compensação é para a direita. Então você pega esse gráfico todinho e empurra para a direita. Então esse cara vem para cá, né? Esse cara vem para cá, esse cara vem para cá e esse cara vem para cá, né? Então você teria esse movimento aqui, né? Que é o do com a translação. Agora esse é o W, né? Esse é o W de fato. Se você continuasse o gráfico, ele faria isso. Se você continuasse para lá, ele faria isso. Agora você esquece um pouquinho desse, porque esse aqui era apenas a referência, né, para você ter um bom desenho, e faz as associações corretas, né? Esse cara está aqui, esse cara está aqui, esse cara está aqui e esse cara está aqui. Ok, eu desenhei este. Acabei de desenhar esse. Eu agora quero desenhar aquele, que de fato era o nosso objetivo. Só que você já entendeu a lógica que é dos inversos. Esses são os momentos aqui, nessa situação, em que esse seno assumiria 0, né? E aí a gente sabe que não vai existir os inversos. Então aqui eu teria uma assíntota no momento em que eu falar da cossecante, né? E aqui eu teria outra assíntota no momento em que eu falar da cossecante, beleza? Tá. Aí agora você vai pensar nos inversos. O inverso dessas pessoas estão aqui. Esse aqui vai embora. O inverso dessas pessoas aqui estão aqui. Esse aqui vai embora. O inverso dessas pessoas aqui. Tá? E aí você acabou de desenhar essa curvinha aqui, né, nesse intervalo. O inverso dessas pessoas estão aqui. Pronto. Você acabou de desenhar o gráfico de fato H. Com muita facilidade. Percebe que é com muita destreza? Aí agora você pode perguntar, sei lá, o que ele quiser perguntar a você. Por exemplo, qual é a imagem que ele está falando aqui? A imagem que ele está falando é de 2 para baixo, de 8 para cima. Então, o meu conjunto imagem dessa minha função, né, a imagem dessa função h, seria de menos infinito até 2, unido de 8 até mais infinito, certo? Beleza. Quem é o domínio dessa função? O domínio dessa função é as pessoas que diferem de 2 e que ficam andando de 4 em 4, né, de diferença. Até porque se você perceber e desenhasse o gráfico de continuação daqui, você veria que aqui era o 10, né? Então, o domínio dessa função, aí seria exatamente todos os valores de t, né? São os valores de t assumido, são os valores de t reais,
de tal forma que T seja obrigatoriamente diferente de 2, mais uma oscilação de diferença de 4 vezes K, né, que é exatamente os intervalos necessários de tempo para que esse cara não possa ter a cossecante assumida, porque os inversos seriam os inversos de seno igual a zero. Isso não pode porque você está falando de inverso de zero, né? Isso não é admissível. Beleza? Ó, espero que vocês tenham compreendido a ideia, né? A ideia de falarmos sobre o que seria o número inverso daquilo que você procura. Nos encontramos em breve. Valeu, até mais.